quando propôs a criação de uma comissão técnica independente para analisar as razões e as responsabilidades daquilo que aconteceu em outubro. Não o queremos fazer, como é óbvio, com demagogia, nunca o quisemos fazer em cima dos acontecimentos, aproveitando a componente emotiva para tirar dividendos políticos, mas agora a situação é diferente, já temos a serenidade necessária para poder avaliar as responsabilidades e avaliar tudo aquilo que se passou. E este relatório da tal Comissão Técnica Independente é um relatório grave para aquilo que foi a atuação do Governo em outubro. Grave, desde logo, porque o Governo tinha a experiência de junho, tinha a experiência de Pedrógão, que não correu mal, correu muito mal, e mesmo assim o Governo não emendou as coisas de forma a que fosse possível não evitar aquilo que foi a tragédia depois de outubro, onde morreram mais 48 pessoas. Pior do que isso, segundo o relatório, o Instituto do Mar Português, do Mar e da Atmosfera, avisou com 3 dias de antecedência que o dia 15 de outubro ia ser o dia mais perigoso do ano. Apesar disso, o Governo não decretou a calamidade pública preventiva, como fez, por exemplo, em agosto, quando também havia o perigo, apesar de menor que do dia 15 de outubro. Não foram avisadas as populações, que foram completamente deixadas ao abandono, como todos nós já intuíamos, mesmo sem o referido relatório. E pior ainda, não foram disponibilizados os meios necessários, nem os meios solicitados, que serão, naturalmente, aqueles que eram necessários. E, mais uma vez, segundo o relatório, as comunicações voltaram a falhar. Depois há outros aspectos mais laterais, como se há ou não alguma responsabilidade da EDP, ou se a coordenação no quadro das Forças Armadas foi a melhor ou a pior, já são questões mais laterais, mas que naturalmente convém corrigir. Como acho que está patente nestas poucas semanas em que sou Presidente do PSD, e também já estava patente antes, pela minha maneira de atuar, eu não faço demagogia, nem procuro tirar dividendos políticos exagerados para lá daquilo que são o normal e o equilíbrio dos fatores. E, portanto, não critico o Governo por tudo e por nada, e quando é necessário, e na defesa de Portugal, até o apoio. Só que este ponto é um ponto muito sério, morreu muita gente, e podíamos e devíamos ter aprendido mais qualquer coisa com aquilo que aconteceu em Pedrógão no mês de junho. E, portanto, têm de ser apuradas as responsabilidades políticas. Mas o mais importante nem são as responsabilidades políticas. O mais importante que uma oposição aqui pode fazer é pressionar o Governo. Para quê? Para que o Governo mude e passe a fazer direito aquilo que até à data fez torto. Este é o principal papel de uma oposição que quer servir Portugal. Pressiona o Governo, mais do que para apurar e apontar o dedo, acima de tudo, para que o Governo se sinta pressionado e passe a fazer bem aquilo que não tem sido bem feito. Ou seja, conseguir que as coisas não se voltem a repetir. Se, através da nossa atuação, pressionando o Governo, conseguirmos isto, nós, mesmo não estando no Governo, estamos a ser muito úteis a Portugal. Por isso, nós vamos chamar à Assembleia da República a Comissão Técnica Independente, o antigo responsável pela Proteção Civil, as associações das vítimas dos incêndios de outubro e depois, no fim, o Ministro da Administração Interna. Com estas audiências,
ouvindo de viva voz a própria Comissão Técnica Independente, ouvindo as associações de vítimas, dizendo o que é que se passa no terreno ainda hoje e que apoios é que têm tido ou não têm tido relativamente a tudo que aconteceu. E, no fim, questionar o Ministro da Administração Interna, já de posse dos dados obtidos depois destas audiências, eu acho que é a forma mais séria de apurar, como digo, as responsabilidades e de pressionar o Governo no bom sentido. Tudo isto, repito, sem demagogia, mas com elevado sentido da responsabilidade. Nós servimos o país no Governo e na oposição. Mas para servirmos o país temos de nos saber comportar como Governo e como oposição. Nós somos oposição, procuramos nos comportar como oposição no sentido daquilo que é o interesse nacional. Para lá disso, no dia 26 de março, na próxima segunda-feira, irei eu próprio ao terreno, com o grupo parlamentar, com o líder parlamentar, com os deputados do PSD da primeira e da 7ª Comissão, que são os que vão vão fazer estas audições que eu agora acabei de dizer, e com os deputados do Círculo Eleitoral de Coimbra. Vamos falar nós próprios também com as associações de vítimas, designadamente aquele que foi o maior incêndio que alguma vez ocorreu em Portugal, com a Associação de Produtores Florestais e com os bombeiros de Arganil. E, como digo, penso que primeiro, o PSD fica em condições de perceber na totalidade e com pormenor e com rigor o que se passou e onde estão as responsabilidades. E se estiver bem informado, melhor pode pressionar no sentido que Portugal não volte a ter semelhantes catástrofes como aquelas que teve no ano passado. Perguntou-se então que começam agora aos jornalistas e que Rui Rio vai então começar a responder a partir deste momento. O que é que considera mais urgente fazer? Por outro lado, o Jornal Público avança hoje que o Presidente da República, para o Presidente da República, o PSD poderá não estar a aproveitar oportunidades como esta da divulgação de uma questão sobre o facto de o Presidente da República ter dito que o PSD pode não estar a ter uma oportunidade para fazer não ouvi essas declarações. Aquilo que eu estou a fazer é exatamente aquilo que entendo que deve ser feito. Eu não trabalho, como alguns de vocês, em jornais online, em que tenho de responder passado meia hora ou passado uma hora. Estas coisas são para ser feitas com o devido sentido de responsabilidade, sem demagogia e, naturalmente, no tempo próprio. E o tempo próprio, neste momento, é este. O grupo parlamentar do PSD viu o relatório, apurou aquilo que é mais grave e mais evidente no relatório, mas depois carece de vermos as coisas com pormenor e falarmos com as pessoas, ouvirmos as pessoas, para podermos falar com conhecimento de causa e não, pura e simplesmente, dizer mal do Governo só por dizer. Nós criticamos o Governo, mas temos de o fazer com o conhecimento de causa. E daqui por 4 dias, 5 dias, fizemos aquilo que se impõe que seja feito para não fazer demagogia. Nunca se deve fazer, mas então com isto é que não se deve mesmo fazer demagogia. Mais uma questão relativamente às declarações do ex-secretário de Estado da Administração Interna, na que sequência, que os dados são penso eu, na sequência daquilo que forem as declarações da Comissão Técnica Independente, os deputados da Assembleia da República, e neste caso do Grupo Parlamentar do PSD, apurarão se é necessário fazer, digamos assim, essa confrontação de opiniões. Estamos em Acho que é direto correta para a sua pergunta, TV é isso mesmo. 24, pedi-lhe uma reação às declarações do ex-secretário de Estado da Administração Interna, que, para além de admitir que há dados do relatório que são falsos, mas que o Governo nunca retirou os meios em outubro de 2017 e no pico dos incêndios. Pronto, e esse é um ponto absolutamente nuclear. Dos principais pontos negativos é justamente, apesar de avisar que 15 de outubro ia ser o dia mais perigoso em Portugal, o Governo não colocou no terreno os meios necessários. Fez algum reforço, mas muito aquém daquilo que seria necessário e de que estava-lhes a ser dito que era necessário. Bom,
Se a Comissão Técnica Independente escreve isso e reafirmar isso na Assembleia da República, como eu acabei de dizer à sua colega, obviamente tem de haver uma acariação, se assim se pode dizer, entre o principal responsável do Governo no terreno, nessa altura, que é o Secretário de Estado, mais até do que a Ministra, e a Comissão Técnica. Isso seguramente também não se vai tirar, digamos assim, conclusões sem se ouvir as partes todas. Isso é lógico. O mesmo, mais uma questão relativamente ainda sobre esta temática dos incêndios e, sobretudo, se Portugal está ou não preparado para a minha ideia, incêndios. Mas se me fizer essa pergunta daqui por 4 ou 5 dias saberei responder melhor, mas a minha ideia é que preparado, completamente preparado, não estará, porque se tem visto que a atuação do Governo é frouxa nesta matéria. Agora, eu, como português, quero acreditar que alguma coisa foi feita e que um pouco melhor teremos de estar. E que não se vai repetir uma calamidade deste tamanho. Agora, se o Governo nada fizer ou pouco fizer, poder-se-ão repetir outras calamidades, mesmo que não sejam deste tamanho. E nós queremos evitar, enfim, evitar incêndios não é possível. Ninguém vai fazer demagogia. Não se pode exigir a Governo nenhum que evite incêndios. Vai haver incêndios. O que nós temos de exigir é que eles sejam atacados cedo e não atinjam as proporções que atingiram. É isto que temos de exigir da Proteção Civil e, portanto, do Governo, que, por sua vez, é responsável pela Proteção Civil. Outra das conclusões deste relatório da Comissão de Inquérito é precisamente o facto da gestão de combustíveis. Segundo os mesmos técnicos, se este plano que está a ser colocado em marcha para este ano de gestão de combustíveis acontecesse como os incêndios de 2017, que não seriam necessários, não seriam suficientes para travar. A questão é relativamente... O que se está a fazer não chegava para, em 2017, ter evitado a catástrofe. Ou então ela seria pouco menor e não muito menor. Pronto, é uma crítica que a Comissão faz àquilo que se está a fazer. É importante, portanto, é importante apurar o que aconteceu para emendarmos e não repetirmos. É importante apurar o que está a acontecer para evitar que aconteça em 2018. Veremos, vamos falar com a Comissão Técnica Independente, vamos ouvi-la e ela, enfim, explicará tecnicamente isso. Mas eu também tenho noção que a limpeza não está a ser feita Aliás, se estivesse a ser feita, não tinha de ser adiado o prazo, como é evidente. É notório que não está a ser feita como devia ser feita. Falar em limpeza do Rio, o Governo vai estar amanhã em força em ações de limpeza de floresta, o Primeiro-Ministro, outros 20 membros do Governo, o Presidente da República também estará. É uma iniciativa com méritos ou faz outra leitura desta ação? Mais uma questão colocada. Eu faço uma leitura mista. Tem algum mérito, é evidente, sensibilizar as pessoas para a limpeza, mas nós não somos ingênuos e percebemos que o Governo faz a fuga para a frente. E perante um relatório que o responsabiliza e muito, o Governo faz uma ação de marketing e através dessa ação de marketing procura um pouco desviar as atenções, pôr todas as pessoas, ou enfim, pôr o país a limpar, não vai pôr o país, vai pôr diversas pessoas, mas em minha opinião, misto. Por um lado tem mérito, é verdade, mas por outro lado todos estamos conscientes, não somos ingênuos, que é uma ação de marketing. Mais uma questão colocada por os jornalistas ainda relativamente ao relatório e às responsabilidades políticas e também responsabilidades criminais. Vamos ouvir a resposta. Muito bem. Eu já contava que me fizessem essa pergunta porque acho que essa pergunta é óbvia. Eu não sou juiz, não sou do Ministério Público, acho que objetivamente se deve investigar se há ou não responsabilidades criminais. Se há ou não, não sei. Eu sou sempre muito cuidadoso, atenção, na diferença que há entre responsabilidades políticas e responsabilidades criminais. São coisas muito diferentes. Responsabilidades políticas, seguramente, até na ótica, como eu digo, e principalmente na ótica de pressionar para que as coisas melhorem. As responsabilidades criminais, enfim, deverão ser investigadas, deverão ser apuradas se houver, não sei se há. Não me compete a mim. E agora, se podemos passar ao Montepio, que, enfim, não contava, sinceramente, que o Governo insistisse
em apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a entrar para o capital do Monte Pio. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é muito antiga e para as pessoas perceberem o quão antiga ela foi criada em 15 de agosto de 1498. Ela foi criada 3 meses depois de Vasco da Gama ter chegado à Índia. Chegou em maio de 1498 e em agosto foi criada a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para apoiar os mais carenciados, para apoiar os pobres, como assim se dizia na altura e se disse durante muito tempo. E eu, em qualquer circunstância, mas particularmente depois da crise bancária que o mundo viveu e que Portugal viveu, em que nós vimos a forma como uma série de banqueiros, ou bancários, como queiram, geriram pessimamente o setor bancário. Nós estamos a pegar em dinheiro de apoio aos mais carenciados, ou de apoio aos pobres, como durante muito tempo se disse, para pagar imparidades da banca, e isto, imparidades da banca, significa perdas que a banca teve porque deu crédito a quem não devia ter dado crédito. É disto que estamos a falar. Quando há uma imparidade, a imparidade significa que nós cometemos um erro de gestão. Há algumas imparidades que vão ser óbvias. Na economia nem tudo corre bem. Mas quando são os montantes que nós sabemos, foi de uma irresponsabilidade e de uma incapacidade total na gestão da banca. Quando nós pegamos em dinheiro de apoio aos mais carenciados e vamos canalizá-lo para uma instituição que tem uma atividade bancária comercial, que deu crédito comercial absolutamente normal aos setores normais da economia, eu acho que isto não é admissível. Não é admissível num governo de direita, num governo de centro, nem num governo de esquerda, mas um governo de esquerda apoiado no Parlamento pela esquerda das esquerdas, é que eu não consigo perceber como é que podem estar de acordo com uma coisa destas. Ponto 1. Ponto 2. Aquilo que vem nas notícias e que é afirmado pelo provedor é que por 3% do Monte Pio estarão na disposição de dar uma verba mais ou menos em torno dos 30 milhões de euros. Se 3% do Monte Pio valem 30 milhões de euros, isto quer dizer que o Monte Pio vale 1.000 milhões de euros, que o capital próprio do Monte Pio vale 1.000 milhões de euros. Eu não quero ser muito técnico aqui, é diferente até da situação líquida do balanço. Aquilo já depois de apurado, o capital próprio valeria 1.000 milhões de euros. E, portanto, é assim, ou o Monte Pio vale mesmo 1.000 milhões de euros e não precisa de dinheiro, ou então o Monte Pio pode precisar de dinheiro e não deve ser a Santa Casa da Misericórdia a capitalizar o banco. Para lá disso, a minha questão é qual é o estudo? E houve um que foi sempre anunciado. O Governo anunciou permanentemente que estavam a fazer um estudo para avaliar quanto efetivamente valia o Monte Pio. Então, onde é que está esse estudo? Eu até diria que não devia haver um estudo, devia haver 2 estudos para se confrontar, porque, como se costuma dizer nas folhas de Excel, mete-se lá o que queremos. Portanto, pelo menos 2 estudos para avaliar o Monte Pio. Onde é que está o estudo que nos diz que o Monte Pio vale 1.000 milhões de euros, se é verdade que 30 milhões valem ou equivalem a 3%. Por isso, o PSD, nesta matéria, também através do grupo parlamentar, vai apresentar um projeto de resolução, ou até à hora que estamos a falar, eventualmente até pode já ter entrado, na mesa um projeto de resolução na Assembleia da República que visa recomendar ao Governo que proíba a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de entrar no capital do Monte Pio. Dr. Rui, mas João Galamba do PS já reagiu hoje e deixou a garantia de que o dinheiro aplicado no Monte Pio não vai ser retirado à ação social e deu como exemplo outras situações em que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fez investimentos, por exemplo, na abertura do capital do CTT, numa altura em que era o governo a PSD-CDS. Uma coisa é nós termos excedentes de tesouraria e a Santa Casa da Misericórdia poderá ter e costuma ter excedentes de tesouraria,
e fazermos aplicações desses excedentes de tesouraria sem risco. Outra coisa é nós fazermos aplicações de tesouraria com risco. Quando nós gerimos uma fábrica de tintas, como eu já fui diretor de uma fábrica de tintas, eu tinha excedentes de tesouraria, não os aplicava em risco, porque o negócio era tintas, não era risco. Aplicava-os de modo a ter a taxa de juros melhor, mas não com risco. Por maioria de razão, uma instituição como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não pode entrar em negócios com risco, deve fazer as suas aplicações de tesouraria com a melhor rentabilidade possível, mas eliminando completamente o risco. Eu admito que haja momentos em que a compra de ações possa representar muito pouco risco, em determinadas circunstâncias, em empresas muito concretas. Mesmo assim é difícil, o mercado de ações é sempre um mercado com risco. Agora, meter num banco e num banco com dificuldades é a última coisa que deve fazer um gestor financeiro, e aqui nem sequer é o gestor financeiro da Santa Casa da Misericórdia, é ela própria e a sua administração que querem investir dessa maneira. Portanto, eu não concordo com essa visão. Admito que essa visão possa ser uma das formas para tentar explicar algo que é muito difícil de explicar, com um fundamento técnico mínimo, mas sinceramente em termos de opção política não concordo. A TSF admite uma pergunta sobre ainda este tema do Monte Pio e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Termos o Presidente da República a falar do país e dizer que é uma vergonha aquilo que se passa com a pobreza no país. Eu estou plenamente de acordo com o que está nas entrelinhas da sua pergunta. Ou seja, se nós temos um país que nós sabemos onde há uma franja das pessoas, e nem sequer é só, enfim, a franja mais baixa, mesmo na classe média, aquilo que se denomina a classe média do setor mais baixo, como nós recursos, vive com muitas dificuldades. E nós vemos a principal instituição portuguesa, a mais potente instituição portuguesa para combater a pobreza e para combater a carência das pessoas, entrar no capital de um banco, e eu agora não estou a falar especificamente de um banco, quando nós vimos como é que a banca foi gerida em Portugal ao longo, não digo dos últimos anos, não digo dos últimos 4, 5 anos, mas desde a crise financeira até, a entrada da Troika em Portugal, e isto deriva, volto a repetir, de imparidades. Eu percebo que as pessoas em casa não percebam bem o que é uma imparidade. Imparidade é se eu emprestei 100 e mantenho esses 100 como direito a eles e não os vou receber, eu tenho ali uns 100 que não valem nada, tenho de os abater. Já os perdi, é um prejuízo. E no momento em que eu contabilizo o prejuízo, não é? Posso deixar o prejuízo por contabilizar durante muito tempo e parece que tenho um ativo enorme e que tenho ali muita coisa. No momento em que eu os contabilizo as imparidades, o capital desaparece. E, portanto, as imparidades derivam de crédito concedido, mal concedido. Porque concedi a pessoas que não tinham possibilidades, que eu sabia de antemão que já não tinham possibilidades de pagar, ou a empresas que eu sabia de antemão que não podiam, como por exemplo no caso de Monte Pio, tanto quanto parece ser público, chegou a emprestar dinheiro ao próprio Grupo Espírito Santo, quando o próprio Grupo Espírito Santo já estava na situação que todos nós conhecíamos. Portanto, e agora para cobrir essas imparidades, o dinheiro que se canaliza para lá é o da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. De acordo com a TSF, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não será a única a entrar no capital do Monte Pio. Há também, segundo a TSF, instituições particulares de segurança social e também outras misericórdias. Agora, certo, mas uma coisa é entrar com 30 milhões de euros. Outra coisa é entrar com 1.000 euros ou com 2.000 euros. E eu penso que nós estamos a falar, eu não pertenço aos órgãos sociais de outras casas, Santa Casa de Misericórdia, de outras instituições, mas penso que o que está em causa é isso. Uma coisa é podermos entrar com 1.000 euros, simbolicamente, ou com 2.000 euros, isso é uma coisa. Ninguém estava aqui a dar uma conferência de imprensa se a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entrasse com 5.000 euros, por exemplo, como é lógico. Outra coisa é com 30 milhões de euros. Eu pergunto, relativamente à sua pergunta, qual a rendibilidade esperada nos 30 milhões de euros, na lógica do que terá dito o deputado do Partido Socialista. Eu não vejo que a rendibilidade esperada seja positiva, acho que vai ser claramente negativa. O João Galamba acusou o PSD de estigmatizar
Mais uma pergunta sobre uma declaração de João Eu acho Galamba. que essas acusações não são graves porque não fazem sentido nenhum. Se ele tivesse dito isso e especificasse em concreto, até podia haver um mal-entendido. Não vejo em que é que o PSD, antes de eu ser Presidente e já depois, principalmente de eu ser Presidente, onde temos falado mais sobre o caso Montepio, não vejo onde é que nós dizemos semelhante coisa ou classificamos as pessoas do Montepio de forma diferente do que aquilo que podemos avaliar gestores da banca de há 5, 6, 7, 10 anos. É uma pergunta que foge deste quadrante que estamos neste momento a discutir. Uma pergunta sobre um assunto da atualidade de hoje, o novo pacote laboral, em que o Governo está a tentar que as empresas sejam penalizadas mediante o número excessivo de contratos a prazo. O que é que lhe parece este novo pacote laboral? Sobre a legislação, eu não tenho conhecimento exato daquilo que o Governo quer propor, mas a avaliação que nós faremos de uma coisa destas é muito simples. Nós entendemos que o Governo se exibe como medalha positiva da sua atuação a quebra do desemprego por uma taxa inferior a 8%, não pode ao mesmo tempo, ou não deve ao mesmo tempo, querer mudar uma legislação laboral que, juntamente com outros fatores, mas ela também potenciou esse resultado positivo de nós termos hoje um desemprego abaixo dos 8%, quando ele chegou a estar em 16%, 17%, como nós sabemos. Portanto, aquilo que é a posição do PST é muito simples. Um ou outro ajustamento em qualquer lei, seja ela qual for, é sempre possível fazer. Não há nenhuma lei que se possa dizer que está absolutamente perfeita e que nós não mudamos nada. Pode haver sempre um ajustamento ou outro. Agora, uma mudança da lei laboral, no sentido de ela andar para trás relativamente àquilo que foi feito e que apresenta bons resultados, não pode ter, em circunstância alguma, o apoio, enfim, de um partido que seja sensato e que olhe para os resultados. Portanto, terei de ver exatamente o que é que o Partido Socialista quer fazer. Se for um ajustamentozinho aqui ou acolá, pode ser. Agora, uma mudança na lei laboral, não. Aliás, ainda muito recentemente tivemos uma votação na Assembleia da República em que o Partido Socialista, o CDS e o PSD votaram contra as alterações que a esquerda queria fazer, no sentido de fazer andar para trás aquilo que, entretanto, tinha andado para a frente no tempo do governo PSD. Muito bem, mais uma pergunta aqui nesta conferência de imprensa com Rui Rio, em que fala do encontro. Bom, o que resultou desse encontro em concreto foi a possibilidade que eu tive de de responder a algumas perguntas que ela me fez relativamente a Portugal e de lhe dar também a minha visão de qual é a situação em Portugal, não só a situação política, como particularmente a situação económica, que é uma pessoa que apanha tudo e está sempre bem informada e, portanto, a conversa foi fundamentalmente à volta disso. Foi uma visão otimista? Que tipo de visão é que lhe transmitiu? A visão que eu lhe transmiti é uma visão igual a mim próprio, ou seja, transmiti-lhe uma visão daquilo que era positivo, mas também lhe chamei a atenção para um ou outro indicador que, para mim, em Portugal, tem de ser mais bem acompanhado. Agora, que não há duas dúvidas que, relativamente ao tempo em que nós tivemos na austeridade mais profunda por força do endividamento, é lógico que as pessoas hoje sintam que as coisas estão melhor, isto é evidente. Agora, há números que, digamos, ainda estão escondidos, não é a palavra correta, que eles não estão escondidos, mas que existem e que não estão a ser devidamente tratados. O endividamento das famílias, por exemplo, tem crescido e eu penso que é um dos indicadores que nós devemos ter cuidado. Agora, devo dizer que foi um encontro muito simpático e da parte dela também muito simpática, na exata medida em que estávamos muitos líderes partidários e primeiros ministros e presidentes da República e não foram todos falar com ela, foram só 3 e, portanto, eu acho que isso significou um particular apreço por Portugal.